Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje último dia de abril. Nós estamos no dia 30 de abril, passa das 2 horas da tarde aqui. E eu vou fazer uma visita hoje num lugar assim, talvez para alguns exóticos, para outros interessante, para outros estranho. Mas eu vou num lugar onde as pessoas aqui, elas vão demais para caminhar, para passear, para se distrair. E eu vou fazer o roteiro deles hoje, pela primeira vez, tá bom? Eu vou virar a câmera e eu vou mostrar que eu terminei uma casa agora. Bom, deixa eu virar a câmera. Então, pessoal, deixa eu ver. Eu tô nessa casa aqui. Essa é a casa que eu acabei de limpar. Aqui é o meu carro. E aquele ali é o carro da minha cliente. É porque eles pintaram o asfalto aqui ontem, tá vendo? Inclusive eu nem vou pisar nele. Eu vou passar aqui, ó. Vou passar por aqui. Make sure que eu fechei o carro, né? Aqui, ó. Essa aqui é a casa que eu estou. E vamos lá. Vem comigo. Vem comigo para essa aventura. Não sei se vocês vão gostar, não sei se vocês já estão se identificando, mas pronto, vou falar agora. Esse aqui é um cemitério, gente. Faz fundo com a casa da minha cliente, tá vendo? Que é a casa da minha cliente. Ela tá saindo agora para ir pegar as crianças. E aqui o povo passa tudo aqui pelo quintal dela para entrar aqui para caminhar no cemitério. Gente, aqui nos Estados Unidos, quando eu morava no Brasil, se é uma coisa que eu fugia, era de cemitério. Eu não gostava nem de passar por perto. Aqui, eu nunca vim assim no cemitério para eu fazer essa caminhada como eu tô fazendo hoje, entendeu? Mas eu já me aventurei assim algumas vezes, mas para outras coisas. Depois, uma vez a gente era... meu filho era escoteiro aqui, aí os escoteiros às vezes vão para limpar, para colocar bandeirinhas nos veteranos de guerra. Então foi essa época que eu fui acompanhar meu filho. Mas aí, do demais, então por isso que eu digo assim que é a primeira vez que eu tô vindo para passear, para caminhar, tá? Então é isso. Tá um dia lindo aqui. Um dia lindo, tá ventando, mas acabei que nem coloquei minha blusa, mas tá bom, tô caminhando, daqui a pouco, né, começa a esquentar. Gente, crianças caminham aqui, brincam aqui. É uma coisa assim muito diferente da cultura do Brasil, né? Porque você não vê lá no Brasil, você não vê crianças brincando no cemitério, né? E olha, como eu estava falando, né? No cemitério do Brasil, olha, particularmente, eu não sei porquê, mas eu não gostava nem de ir pra enterro, velório de alguém, sabe? Ficava meio que assustada. Falando em meio que assustada, eu queria até contar aqui uma história pra vocês. Mas eu não sei se vocês acreditam em coisas que podem acontecer assim. Isso aconteceu comigo, tá? Mas não é porque aconteceu comigo que vocês têm que acreditar e tem que levar a sério, assim, porque
até eu mesma, eu costumo falar para Deus, eu falo assim, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou meia Tomé, né? Eu sou muito difícil, assim, de acreditar nessas coisas, assim, sobrenatural, sabe? Nessas coisas meio que assim, eu sou uma pessoa, assim, que eu não sou de acreditar muito, não. Mas vamos lá, a história, tá? São duas, mas hoje eu vou contar uma. Se vocês quiserem que eu conte a outra, eu conto, tá bom? Vou deixar pra vocês colocarem nos comentários se vocês querem que eu conte a outra. Então vamos lá. Eu tinha uma cliente, o nome dela é Kelly. Eu vou ver se eu consigo tirar, gente, porque eu não sei fazer edição, eu não sei editar, sabe? Mas dificulta, né? Porque eu poderia até fazer a print dessa conversa que eu tive com ela e passar para vocês, né? Para vocês acreditarem no que aconteceu. Então vamos lá. A minha cliente, ela deixou o código da garagem para eu entrar e ela falou que deixou a porta que dá acesso à casa pela garagem aberta para mim. Ok. Então, eu cheguei lá nesse dia. Gente, eu vou até falar, eu cheguei muito cedo na casa dela, mas elas não estavam porque elas tinham ido viajar e ela deixou a mensagem para mim que o cachorro também não estaria lá, que vinha uma sitter para cuidar do cachorro, né? Uma cuidadora de cachorro. Então, gente, mas voltando um pouquinho atrás, só para vocês entenderem melhor. Todas as vezes que eu ia na casa, quando eu chegava na casa, o cachorro tava tremendo, ele tremia. Eu falei, gente, e a mulher tinha falado assim pra mim, ó, ele vai ficar com medo de você, tá? Eu falei, tudo bem, né? Toda vez que eu chegava na casa, o cachorro tava lá, eu subia e o cachorro tava na cama ou tava no sofá, escondido, tremendo, mas tremia. Ele tremia muito. E eu que acalmava o cachorro. Eu falei, mas gente, a mulher não falou que o cachorro tem medo de mim? Por que eu consigo acalmar o cachorro e o cachorro para de tremer quando eu chego, né? E toda vez que eu ia, o cachorro tremia. E é isso, o cachorro tremia, né? Tremia muito e até então eu não entendia nada. E todas as vezes que eu ia limpar aquela casa, eu tinha uma impressão que tinha alguém me observando, alguém me olhando. E eu tinha uma impressão tão grande, gente, mas tão grande, que, gente, eu tô ficando um pouco assustada. Gente, eu tinha uma impressão tão grande que tinha gente me olhando e toda vez que eu tava num quarto, eu lavava o banheiro e parecia que eu tinha aquela impressão que tinha alguém atrás de mim. Aí eu chegava até a virar minha cabeça, gente, mesmo eu sabendo que não tinha ninguém na casa, eu virava porque a impressão era muito grande. E até então tava tudo bem, eu não tinha me tocado de nada, né? Não tinha... Eu achava, e era uma casa muito clara, uma casa muito arejada, uma casa assim que durante o dia você não precisaria nem acender as luzes, de tantas janelas que havia na casa. Janelas e portas, aquelas portas de vidros, sabe, grandes. Então, aí, gente, olha só, que paisagem linda, né? Que imagem linda, né? As árvores estão bem lindas, elas não estão... Depois, gente, elas vão ficar muito mais folhadas, tá? Vocês vão ver. As folhas aí vão aparecer muito mais. Então, aí voltando aqui no conteúdo, na história, aí tudo bem, né? Aí voltando lá pro dia que ela estava viajando e que ela tinha deixado o código da garagem para eu entrar, mas ela deixou também a porta, segundo ela, teria deixado a porta que dá acesso à casa pela garagem aberta
para eu poder entrar. Ok. Gente, digitei lá o código, entrei na garagem. Aí quando eu fui na porta que dá acesso à casa, e essa porta dá na cozinha. Aí, gente, eu não consegui abrir a porta estava trancada. E eu forçava, e a porta, ela não abria para fora, ela abre para dentro. Então, eu forcei todo o meu corpo. Então, olha, não foi por falta de esforço, tá? Forcei todo o meu corpo, mas a porta era easy de abrir, eu achei estranho, né? Aí eu falei assim, e a fechadura, ela não girava, ela não virava. Porque quando você, aqui, pelo menos essa fechadura, eu colocaria a chave nela e aí aí a fechadura, ela funcionaria, ela ia para cima ou para baixo, entendeu? Só que não estava aberta a porta. Aí eu fiquei muito triste, gente, eu fiquei muito decepcionada, porque eu falei assim, poxa, ela falou que ia deixar a porta da cozinha aberta para eu poder passar, né, para eu poder ir entrar na casa. Aí aqui tem um pound, gente, eu vou nesse pound. Oh, aqui tem um laguinho, olha só, gente, olha aqui. Olha aqui. Então, gente, aí eu peguei, forçava a porta, não dava. Aí eu peguei, eu não lembro, lembra que eu falei pra vocês que a casa era bem arejada, né? Aí eu dei a volta por fora da casa. Aí eu peguei, não, dessa vez eu não tinha feito, não, ainda eu não tinha feito isso não. Eu fiquei lá triste, né? Aí eu mandei mensagem pra Kelly. Aí eu falei assim, Kelly, a porta tá fechada. Aí ela não me respondia, mas disso eu vou contar pra vocês depois porque que ela não me respondia. Aí, gente, eu peguei e falei assim, nossa, e ela também não me responde, né? Aí depois eu mandei outra mensagem pra ela. E nisso, gente, eu tava muito triste. Muito mesmo. Isso foi quando eu tava começando o meu schedule de casas aqui. Sabe quando você inicia, você não quer que nenhuma casa te cancele, porque você tem pouquíssimas casas e você precisa de ter aquele, pelo menos, schedule para sua sobrevivência, para o seu sustento aqui, né? Ainda que eu era bastante controlada com tudo, prioridade. O que era prioridade? Pagar o aluguel, né, da minha casa, pagar as despesas, conta de luz, conta de internet, essas coisas assim, comida, né? Essas prioridades. Então eu tinha muito dessa prioridade. Isso foi em 2019, porque eu tava começando o meu schedule ou depois de 2019, eu acho que foi antes da Covid. Então, aí como que se diz? Então, eu não consegui abrir a porta, mandei a mensagem para minha cliente, e aí eu ali forçando a porta, daqui a pouco eu ouvia alguém subindo e descendo. Eu falei assim, gente, o cachorro tá aqui, o cachorro tá na casa, porque parecia aquela caminhada de criança. Sabe criança quando corre para cima? Porque você ouvia o barulho da descida da escada. E eu falei assim, gente, aí o que eu pensei? Porque parecia criança caminhando, correndo, sabe? O criança, o cachorro, era assim, era mais ou menos isso que eu sentia. E eu do lado de fora, né? Que eu não tenho, mas eu ouvia o barulho. De lado de fora, assim, eu tava dentro lá para entrar na casa, só que a porta tava trancada ainda. Aí eu comecei a ouvir esse barulho, até achei que a mulher do que vinha para cuidar do cachorro estivesse lá com o cachorro. Aí eu batia na porta para alguém tentar abrir para mim, né? Aí, gente, do nada, a porta fez tic. Aí a porta fez tic.
Aí eu peguei e coloquei a mão na fechadura, a fechadura tava mole, assim, eu podia girar. Aí quando eu girei a fechadura, eu abri a porta. Aí eu entrei, né, gente? Aí eu comecei a olhar pra porta. Eu falei assim, nossa, essa casa é muito moderna. Ela é muito moderna porque ela é tão high-tech e ela como que eu falei? Eu queria usar as mesmas palavras. Ela é tão high-tech que não, é uma tecnologia tão avançada que disfarça, né, para ninguém saber que ela é high-tech, porque eu achava que a mulher de lá de onde ela estava, ela tinha aberto a porta para mim. Enfim, foi isso. E aí eu pensei, entrei na casa, aí antes de eu entrar eu peguei e agradeci, mandei uma mensagem para ela. Eu mandei a mensagem, lembra que a porta estava trancada e ela não me respondeu. O que eu pensei? Ela simplesmente abriu a porta de onde ela estava e eu entrei na casa. Eu achava que a porta da casa dela era high-tech. Aí eu entrei na casa, a casa vazia, a casa não tinha ninguém. Aí eu falei assim, gente, mas parecia que tinha alguém aqui, né, andando, correndo. Aí passou também, eu falei assim, vai ver, né? E aí eu fui lá nas outras portas, né? E as outras portas, elas estavam todas trancadas por dentro. Então, se elas estavam trancadas por dentro, porque eu fiquei imaginando, né? Por quê, gente? Porque antes de eu entrar na casa, eu tinha dado volta. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha dado volta na casa toda? Eu tinha dado volta na casa porque é uma casa que era cheia de portas. E aí eu fui na porta lateral, aquelas portas de vidros de correr, sabe? Falei assim, vai ver, ela deixou alguma porta, né, aberta aqui. E aí tudo bem. Aí quando eu tava limpando os vidros lá das portas, aí eu vi que as portas, elas estavam todas trancadas por dentro. Elas estavam travadas por dentro. Então, mas aí escuta, isso tudo é importante vocês guardarem. Tudo isso é muito importante vocês guardarem. Aí, gente, quando eu tava voltando em casa à noite do meu trabalho, eu recebi mensagem da Kelly. Que bom que você conseguiu entrar na casa. Ela achou, gente, que o pedreiro tivesse ido lá e tivesse aberto a porta para mim. Coincidentemente, ele estivesse lá. Aí eu falei assim, não foi você que abriu a porta para mim? Eu perguntei para ela, né? Não foi você que abriu a porta para mim? Ela falou assim, não. Aí ela falou assim, o pedreiro tava lá? Eu falei, não, o pedreiro não veio não, porque ela tinha me falado que um pedreiro ia lá para arrumar o banheiro. Eu falei assim, não, o pedreiro não veio, tanto é que eu não fiz nada no banheiro, não. O banheiro tá lá com o piso quebrado. Ela falou, não? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, mas peraí, mas como que você entrou na casa? Você não abriu a porta pra mim? Eu achei que fosse high-tech, alguma coisa assim, né? Aí ela falou assim, não. E a minha esposa, ela tá falando pra mim aqui que tem certeza que deixou a porta trancada. Gente, foi isso. A porta abriu, não sei como. Eu penso que naquele dia eu estava tão assim, sabe? Eu fiquei tão triste, gente, eu fiquei muito triste da porta estar fechada, que eu acho que de repente aconteceu uma coisa paranormal, sei lá, a minha vontade era tanto e que aconteceu da porta abrir, não sei, gente. E o barulho, e o barulho da pessoa que eu falei pra você, que eu achava que era uma criança, subindo a escada e descendo, você ouvia drululu, drululu, porque as escadas aqui de madeira, né? Você ouvia barulho nítido, eu consegui ouvir nítido barulho. Mas eu nem comentei isso com a menina não, né? Porque o que acontece? Ela começou a ficar assustada quando eu falei para ela que a porta estava fechada.
Foi isso, gente. Se vocês, né, quiserem acreditar ou não, mas isso aconteceu. Isso não foi o único episódio que aconteceu comigo, assim, desses estilos, né? Dessas coisas, mas cabe a vocês aí, se vocês quiserem acreditar, se já passou por uma situação assim. E eu sei disso, aí depois que eu contei pra minha amiga, e depois que eu tava mais calma, mais tranquila, eu comecei, sabe, vou ser franca, eu comecei tipo lembrar um pouco daquele filme lá, Sexto Sentido, e aí eu comecei, sabe, o cachorro tremendo. E pra mim não era uma coisa normal. Porque não era normal? Porque quando eu chegava, o cachorro parava de tremer. Então não era normal, senão o cachorro tinha que tremer, era com a minha presença. Mas não, e outra coisa, o cachorro ficava comigo o tempo inteiro. E lá, sossegadão, mas quando eu chegava na casa ele estava tremendo. Sempre que eu chegava na casa esse cachorro tremia demais. E aí eu tinha que passar a mão nele, acalmar ele, aí ele parava de tremer, sabe? E o que ele tremia ali não era, já tinha percebido que não era a minha presença, era que ele estava com medo de estar ali sozinho, era isso, porque quando eu chegava ele ficava feliz, ele levantava, ele ia beber água, ele comia. Eu acho que quando ele ficava sozinho naquela casa, ele ficava no cantinho lá, que ele não saía de lugar nenhum, porque era um jeito de estar muito assustado. Mas é isso, gente. Ó, o povo ali vindo, tô voltando, tá bom? Tô voltando, não sei como que essa gravação ficou. Porque eu fiquei bastante distraída, ao invés de estar olhando aqui para a câmera, para o telefone, eu fiquei olhando aqui para os lados aqui, ó. Ficava, sabe, com o meu olhar e não fiquei com foco na câmera, na verdade, como agora eu tô. Olha os patinhos. Esses patos aqui, eles voam, tá, gente? Olha, a gente tá com filhotinho. Olha só. Eu vejo esses patos, aí eu lembro dos desenhos do Pica-Pau, dos desenhinhos que eu assistia quando eu era criança. É uma família. Eles são da natureza, tá, pessoal? Não é propriedade do cemitério, não. E eu tô saindo porque eu tô achando que eles ficaram meio invocados comigo. Talvez com medo, né, de eu tentar pegar os bichinhos deles, os filhotinhos, os patinhos. Gente, 23 minutos. Então é isso. Vou virar a câmera para eu falar com vocês. Como que eu faço? Aqui, gente. Você sabe que eu nem sei o caminho de volta. Será que eu subi aqui? Então,
É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Até a próxima.